Bom dia. Bom dia. Buenos días a todos que nos acompañan acá. Un capítulo más de Enlace Brasil. ¿Cómo estás tú, Boris? Bien. Con un día ya bastante más de invierno, más cercano al invierno, con algunas gotas que cayeron ayer. Pero estoy bien de ánimo. Hemos tenido, después del South Summit, semanas y días con harta actividad. Esperemos que sigan fortaleciéndose algunas conversaciones que tuvimos allá y una de ellas seguramente es con nuestro invitado de hoy, que es un lujo, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a estar hoy con Felipe Costa. Ya es la segunda vez que nos juntamos con Felipe en Porto Alegre. Él nos va a contar, eso no voy a hacer spoiler, no sabemos si es de Porto Alegre o no. Y va a hablar de algo súper importante, que es el pitch, y nosotros vamos a ver qué diferencias hay entre pitchar en Brasil, en Chile, en otros países de Latinoamérica. Tuvimos un workshop memorable con Felipe en inglés. Él tiene mucha experiencia. Tuvimos ahí, vimos en escena su acción, top. Y vamos a ver qué nos puede contar hoy también. Pero antes nosotros traíamos algunas cosas. ¿Y por qué es tan importante el pitch, Boris, crees tú? Muchas de las cosas que hoy día están pasando, sobre todo en el mundo del emprendimiento, con el levantamiento de capital, con darse a conocer entre tanto emprendedor que hay y entre tanta actividad, siempre, como decía un profesor mío en marketing, un buen marketing no puede salvar un mal producto, pero un mal marketing o una mala comunicación puede matar un buen producto. Entonces, eso de comunicar, de saber comunicar lo que tenemos entre manos, y en este mundo del venture capital es crucial, traemos ahí un datito muy relevante. El último año en América Latina se levantaron 2,4 billones de dólares en distintos levantamientos de capital. Y para que eso ocurra, tiene que, además de haber buen producto, tracción, tiene que haber alguien con las capacidades de contar lo que los inversionistas quieren. Y eso es clave. Por lo tanto, Felipe cae como anillo al dedo en buen chileno para esta conversación, que mucho tiene que ver con el contenido, con el contenido, pero también tiene que ver con la comunicación no verbal, también tiene que ver con otra faceta, además de conocer la cultura en la cual uno está interactuando, los objetivos. Y bueno, ahí Felipe probablemente nos va a explicar su metodología y por qué además vio que esto era una necesidad, porque no es tan evidente. Muchos de los emprendedores, al menos que yo he conocido, para ellos no es tan natural al principio desarrollar esas capacidades. No sé si, Pati, a ti te tocó muchos emprendedores ver que tengan esta capacidad súper desarrollada. No, de hecho muchos que vienen sobre todo de áreas muy técnicas de tecnología o de biotech, que están muy acostumbradas a estar tras bambalinas en laboratorio, y ahí cuando tienen que salir a presentarse y tener esa parte más comercial también, les complica, pero eso se puede entrenar. Bueno, yo pasé por algo similar. O sea, ayer hablaba justo con una estudiante nuestra que está súper preocupada con su presentación de grado, estaba súper nerviosa, no quiero que haya público así. Es imposible, uno tiene que estar preparado porque tú no sabes. Por eso hablan del elevator pitch, porque tú no sabes cuándo va a estar la oportunidad,
no sabe con cuántas personas te vas a dar, de repente esto del ascensor, más allá de la anécdota. Puede pasar, tú tienes que estar preparado y para eso hay que entrenarse. No toda la gente ya nace con ese desplante, con esa facilidad de comunicarse, pero hay luz al final del túnel y ahí nos viene a iluminar nuestro querido Felipe Costa, que él sí tiene una habilidad increíble, pero sí sabe cómo trabajar para que todos podamos, en el fondo estamos vendiendo todo el tiempo. Así que esto. Oye, sumemos a Felipe, que es nuestro protagonista de hoy. Sí, llamo y habla él. Exato. Bom dia, Felipe. Como vai você, amigo? Bom dia. Como estão? Tudo certo? Tudo bem? Eu vou dizer que não hablo espanhol, pero hablo portuñol. Se hablares despacio, eu puedo compreender, pero perdão, que mi portuñol não é tão bueno. Tranquilo, porque o idioma oficial do Enlace Brasil é portuñol. Temos uma campanha para que portuñol seja o idioma oficial de toda a América do Sul. Muy bueno. Exactamente, así que bienvenido Felipe. Hoy me encanta el nombre, Son of a Pitch. Así que sí. es muy bueno, imposible de no recordar. Así que de eso vamos a hablar, cómo ser recordado, y ya partimos por ahí. No se van a olvidar nunca de Felipe. Felipe, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nos gustaría que contar. Bueno, primero Boris siempre tiene una pregunta clásica. ¿La quieres hacer tú ahora o después? No, después cuando él se presente, que nos cuente un poco de su historia profesional, cómo llegó a descubrir esta necesidad en el mercado, a crear pitch de suceso. Eso es más relevante que mi pregunta, aunque no es menos relevante la pregunta. Y claro, sé que hay una historia muy entretenida detrás, así que vamos a conversar de eso un poquito más adelante. Perfecto. Claro. Cuéntanos un poco, Felipe, cómo naces, un poco de tu trayectoria para todos los que nos están escuchando, viendo, puedan conocer un poco más quién es Felipe, de dónde vienes, dónde estás actualmente. Claro. Estava escutando ustedes e estavas falando de las deep techs, de las pessoas que têm um pouco de dificuldade em falar, em fazer pitches. E eu, no passado, era uma dessas pessoas. Eu venho da academia. Antes de dar charlas, eu era engenheiro civil em Brasil e fazia mestrado em engenharia civil também. Por isso também tenho esse background acadêmico e compreendo as dificuldades de sair desse âmbito acadêmico e falar nesse âmbito mais empreendedor que temos em las startups. Não é nada fácil. E sim, quando estava fazendo meu mestrado em Rio Grande do Sul, onde vivo atualmente, recebi uma oportunidade de falar sobre ciência em uma competição internacional. Primeiro, a competição aconteceu no Brasil e vi lograr o primeiro lugar na competição e fui a representar o Brasil na Inglaterra. E quando voltei para o Brasil, percebi que podia dar charlas sobre oratória, negociação. E foi assim que começou minha história com Pitch Deck, porque o próximo passo foi começar a trabalhar com startups, e percebi que Pitch Deck era uma coisa muito necessária para elas. E como sabia falar sobre oratória, como sabia falar sobre negociação, oratória e negociação combinadas são a mesma coisa que Pitch Deck. E depois de meu mestrado, comecei também um doutorado, um PhD em la Universidade de Texas, em Austin, e também estudei em la Escola de Negociação de Harvard. Por isso, todos os conteúdos que trago em minhas charlas sobre Pitch Deck vêm dessas duas grandes universidades que estudei. Pero foi essa minha história. Sou um acadêmico que começou a dar charlas de oratória e negociação e percebi que Pitch Deck
é uma coisa que podia falar e comecei a focar solamente neste assunto depois disso. Basicamente, essa é a minha história. Felipe, perdón, ¿qué edad tienes tú? 33. 33 Parece anos. que eras 25. Eres muy joven y con mucha historia. Por eso llama la atención, además que en Chile no es tan sencillo, no es tan fácil, no es tan común mudar de una posición académica a una posición más en el mundo del emprendimiento. Hay cada vez más, pero no tampoco para dar aulas de negociación o de pitch, son más para emprender él en su propia investigación. Pero así que una historia en muy breve tiempo, muy intensa, me imagino. No nos contaste, Felipe, ¿de dónde eres originalmente? ¿Dónde estudiaste ingeniería civil en tus orígenes? Y por supuesto, ¿de qué time eres torcedor? Sim, uma pergunta muito importante. Sou de São Luís de Maranhão, em Brasil. Maranhão é um estado do nordeste do Brasil e tem uma preciosidade muito importante que é os lençóis maranhenses. Vocês necessitam conhecer os lençóis maranhenses. É uma das 8 maravilhas naturais do mundo. É a coisa mais bonita que eu visto em toda a minha vida. E he viajado muito. Todos os anos vou aos Lençóis Maranhenses. E meu time é Sampaio Correa, que é o time de Maranhão, dos times de Maranhão. E tem umas colores muito interessantes, muito distintas. São as colores inspiradas em La Bolívia. Tem um uniforme muito distinto. É muito curioso. Así es. De hecho, para quienes no conozcan, la mayoría de los equipos en Brasil tienen colores blanco-negro o vermelho-rojo-negro. 60-70% de los equipos son esas camisas. Pero Sampaio Correa es vermelho, amarelo y verde. Nada que ver con el resto de Brasil. Son colores que no son muy distintos. Y tienen un origen... Son innovadores, ¿eh? Son innovadores. Exactamente. Sí. Y nos contaba aquí, tras bambalinas, que tuvieron un insight porque vieron un avión de Bolivia, algo así. Exactamente. Y encontraron muy bacán, muy interesante, y así ya esto van a ser nuestros colores, y de ahí se inspiraron para que vean que son innovadores. Lençóis es uno de los lugares que todavía no conocemos, ni yo ni Boris, pero que están invitados. No sé cuál es la traducción exacta, me preguntabas tú. Lençóis son sábanas, pero en ese ámbito debe ser otro nombre. Pero no comprendí. Os lençóis aqui em espanhol são sábanas, mas não deve ser isso. A tradução da parte geográfica deve ser diferente, sim. São como dunas. São dunas. Hay dunas y hay unos espejos Lagoas. de agua maravillosos, lagunas, así como no, es algo espectacular. Probablemente no existe en español una palabra para eso. No, eso es algo que ya nunca se me había ocurrido en español, pero es maravilloso. Tienen que googlear, ver las imágenes y van a enamorarse. Y yo conozco más personas de ahí, gente muy cálida y hablan un portugués maravilloso. Hablan bien. Sí. Así que por eso habla también, de ahí viene un poco quizá esa facilidad, esa habilidad. Vamos a anotarlo como próximo destino. Lençóis de Maranhão. Pode contar comigo para fazer o roteiro turístico, inclusive, viu? Vai ser prazer. Maravilloso. Súper importante. Nosotros estuvimos con Felipe hace poco en el South Summit, en un workshop global. Había gente de muchos países. Fue en inglés. Me impresionó, así como la presencia escénica tuya en inglés, conversando y dinamizando. Nadie quedaba
ahí así no veía a nadie que estuviera tranquilito ahí. No, vamos, participen. Y nos gustaría saber un poco si hay, cuáles son las diferencias entre presentar a un público así, tan diverso, hablando en inglés, o un público solo brasileño, un público solo de como tú tuviste esa oportunidad en Inglaterra o en Estados Unidos. ¿Qué cambia? ¿Qué uno tiene que observar ahí? Esta é uma pergunta muito boa, porque há diversas diferenças culturais. Como he dito, eu he estudado na Universidade do Texas e eu he estudado pouco sobre as diferenças culturais de los países, de las nações em todo o mundo. E há algumas diferenças na maneira como nós interagimos uns com os outros. Alguns países têm uma tendência a ser pouco mais formais, os países latino-americanos são mais informais, portanto podemos fazer mais brincadeiras, mais piadas. Pero uma coisa é verdade, todas as pessoas gostam de dar risadas, todas as pessoas gostam de que se hablem coisas específicas de tu região, de tu cultura e coisas como esta. Portanto, tem que ter pouco cuidado para lidar com essas diferenças culturais, pero a verdade é que não há muita diferença no que necessitas fazer em uma situação como essa. Se vou fazer uma charla em Brasil, vou fazer piadas da mesma forma que há feito em o Global Summit, em South Summit, com todas as pessoas de todos os países diferentes. Não vai ser muita diferença. Mas uma diferença importante é que sempre que tem a possibilidade de falar com um país específico ou uma região específica de determinado país, necessita falar de coisas específicas daquele país ou daquela região. Porque quando consegue falar de maneiras parecidas, de maneiras similares, com quais as pessoas costumam falar, e nesse lugar, consegue gerar mais similaridades. E similaridades generam confiança. Similaridades é a mesma coisa que confiança. Portanto, tem que gerar similaridades quando tu falas. Isso é mais difícil quando tem público global, pero nada aqui é pouco de pesquisa, pouco de research no resolva para que vocês possam falar coisas locais. Se vocês vão falar, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, necessita de falar do chimarrão, necessita de falar da cultura local, e isso vai criar uma ligação muito próxima com as pessoas locais também, por exemplo. Qué importante. Tengo yo ahí una pregunta, Felipe, complementaria. Cuando tú preparas, por ejemplo, el Global Meeting o preparas algún pitch en un escenario, sea para inversionistas o no, ¿cuánto de tu preocupación está en el contenido y cuánto está en tu comunicación no verbal, en cómo eres tú, en tu desplante, en tu vestuario? Yo te vi muy bien vestido el día del Global Meeting. ¿Cuán importante es eso por sobre el contenido? Isso é muito importante, muito importante. Eu vou dizer que minha preocupação é 50% para cada, é como a mesma coisa. As duas coisas têm o mesmo peso praticamente, porque pensas comigo, se tu és empreendedor, vocês vão necessitar convencer muitas pessoas, vai necessitar convencer fornecedores, vai necessitar falar com também clientes, vai necessitar falar com muitas pessoas diferentes, e com todas estas pessoas diferentes vai necessitar ser muito persuasivo, vai necessitar ser convincente em todas essas situações. Portanto, quando tu apresentas pitch e não és convincente, não tem uma boa comunicação, os investidores que estão mirando o teu pitch percebem que vocês também vai ter muita dificuldade falando, negociando, falando com todas essas pessoas que são extremamente necessárias para que tu startup tenha sucesso. Vocês vão necessitar falar com muitas pessoas, especialmente as pessoas que vai contratar. E as pessoas que tu vais contratar provavelmente não vão receber
a mesma plata que viriam a receber em uma corporação maior. Eles vão trabalhar contigo por causa de tu propósito, por causa de tu startup, que é uma startup muito boa, uma startup encantadora. Portanto, necessita encantar todos. E as pessoas percebem quando um empreendedor consegue ser bueno em encantar, quando assistem um bueno pitch desta pessoa. Pero solamente encantar com tu oratória não é suficiente, tem também que encantar com os dados, com o conteúdo que de fato traz uma informação relevante para que os investidores possam tomar uma decisão de investir em tu startup. Portanto, tem que saber todos os conteúdos que os investidores querem saber de tu startup. Isso não é muito difícil, porque a linguagem do pitch deck é uma coisa global. E como que toda a estrutura necessária para um pitch deck é muito bem conhecida. Não é fácil de encontrar toda esta estrutura em um único lugar, em um único documento, porque muitas pessoas falam coisas diferentes, mas isto é o que faço. O que tento fazer é reunir todos os slides, todas as informações que tu necessitas para ser um pitch deck de sucesso em um único documento, e isso que faço com o meu website e com o meu sítio e também com minha charla sobre o assunto. Não é fácil, mas é possível. Boris, estás muteado. Tudo. Es bien interesante. Yo aprovecho para hablar. Você sabe que me gusta mucho hablar, así que... No, pero te iba a decir, solo complementando y te doy el pase, Patti. Es muy interesante como además en tu relatoría, en el caso tuyo, debes o mezclas español o portuñol, portugués e inglés. Es una cabeza que tiene que estar así muy atenta para poder comunicar. Entonces, es un desgaste también físico para lo que hay que prepararse. Yo creo que muchas veces cuando están sobre todo comenzando muchos emprendimientos, lo dejan muy a la improvisación y no toman tiempo suficiente para dedicar la construcción del mensaje, la forma de comunicar. Esto es un error terrible. Sí. Sí. Perdón. Eso. No, quería reforzar que cada pitch, y ahí te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo debe tomar para prepararlo? Boa pergunta. Estou escrevendo um livro agora, e essa era uma das coisas que estarão no livro em um mês. Em um mês o livro será lançado. Eu sempre digo que necessitas de pelo menos 3 semanas. Uma semana para planejar todo o conteúdo. Perdão, 4 semanas. Uma semana para planejar todo o conteúdo. 2 semanas para ser o design do conteúdo. E nessas 2 semanas e também numa terceira, por 3 semanas, necessita ensaiar, praticar o pitch deck. Quantas vezes necessita praticar o pitch deck antes de uma apresentação? Necessita praticar pelo menos 16 vezes. Pelo menos 16 vezes. Por que 16 vezes? Não tem um porquê. É simplesmente um número muito grande de quantidade de vezes que necessita praticar. Você tem que praticar muito. E quando vê uma startup que ha ganhado muitas competições, que ha logrado inversões e dentre outras coisas, e pergunto para essa startup, quantas horas tu praticaste, quantas vezes praticaste o pitch deck? Todos eles todos eles me falam que há praticado pelo menos 40, 50, 100 vezes antes daquela apresentação. Quanto mais praticas, melhor vai ser tu pitch deck, porque mais vai ter ideias de como melhorar tu pitch deck, mais tu linguagem é eficiente. Quanto mais praticas, mais tu és capaz de condensar as informações também, porque muitas das vezes necessitamos de muitos minutos para explicar um determinado conceito, mas depois de repetir esse mesmo conceito várias vezes, nós outros aprendemos a como explicar a mesma coisa sem perder nenhuma informação com muito menos tempo. Portanto, tua apresentação empieza a ser muito mais eficiente. E uma coisa mais, uma boa apresentação de pitch deck é uma apresentação completamente cheia de frases de efeito.
frases de impacto. Uma boa apresentação necessita de muitas frases de impacto, frases que vão fazer as pessoas pensar depois de tu apresentação sobre as coisas que há hablado. Como aquela frase que vocês han mencionado, uma boa comunicação não salva malo produto, pero uma má comunicação mata bom produto. Frases como essas são geniais e que fazem as pessoas pensarem o que estás falando. E a repetição, os ensaios são uma das coisas que fazem que vocês consigam desenvolver estas frases de impacto. Una pregunta. Boris habló eso del preparo físico también. Casualmente es una de las personas que yo conozco que tiene mejor presencia escénica y habla y tiene esa energía. Hizo primero educación física. Primero estudió educación física y después hizo ingeniería, hizo negocios, pero es una de las personas que yo admiro mucho, que tiene muy buena presencia. Edu Ruiz, una persona acá de Chile. ¿Y qué podrías dar algún tip de cómo se prepara antes? Porque eso hace mucha diferencia, de cómo uno se mueve y nosotros vemos desde tus fotos hasta tu presencia en escena. Cuando fuimos a buscar una foto para poner en el afiche, tenía muchas, y con expresiones, y cómo eso, ¿tienes algún tip, alguna dica de cómo tener esa fuerza, esa presencia física? Claro, tenho muitas dicas, muitas recomendações. Tenho todo treinamento de mais de 4 horas para isso, que dou nas corporações em todo o Brasil. Tem uma coisa que é muito importante, que é tu postura. A mim me gusta dizer que necessitas ter a postura de la Mujer Maravilha. E o que é a postura de la Mujer Maravilha? É quando tu haces como la Mujer Maravilha, pero ustedes não vai ser como la Mujer Maravilha com as mãos acá, pero ustedes vai gesticular, fazer gestos, várias gesticulações com tu manos. E como vai ser isto em las apresentações? Vai endireitar tu postura, também vai levantar sua cabeça, também vai mirar os olhos das pessoas com seu contato visual, e também vai gesticular, sempre gesticulando na altura do coração. Essa é uma altura que transmite autenticidade em tu fala. Quando vai se comunicar, necessita ser diferentes gestos, sempre nesta altura de coração. E é necessário também que não perca a oportunidade de fazer mímicas. Então, quando tem uma oportunidade de explicar algo com humanos, como, por exemplo, fazendo comparações, ou então fazendo mímicas daquela coisa que que estar falando, isso faz com que tua gesticulação seja mais rica. Sim? Portanto, essas são as recomendações. Mantenha a postura, levanta a tua cabeça, mira nos olhos das pessoas, gesticula na altura do coração, e com isso já está sendo a posição da Mulher Maravilha. E com essa posição, você consegue, de certa maneira, enganar as outras pessoas de que está se sentindo confiante. Você pode estar com muito medo, estar muito nervoso, mas com essa posição, fazendo essa postura, as pessoas irão crer que está, na verdade, muito confiante do que está falando. Essa é a principal coisa. Uma coisa também muito importante é a tua expressão facial, uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, porque necessitas falar e usar a tua expressão facial para confirmar aquilo que estás a dizer. Se estás a falar sobre algo que é muito sério, como, por exemplo, o problema que tu soluciona e resolve, necessita falar com uma expressão facial condizente, uma expressão facial também mais séria. Pero se está a falar de tua solução e mostrando que tua solução resolve este problema, necessita falar dando sorriso, necessita falar dando uma expressão que demonstra que aquela solução é revolucionária. Se ustedes usares desta postura e também da expressão facial combinada com essas gesticulações, vai ter uma excelente comunicação, uma excelente oratória. E como praticar isto? Na verdade, não é tão difícil. A melhor maneira de praticar é se filmando. Você necessita pegar tu celular, tu cell phone, e necessita simplesmente gravar
todas as apresentações que vai ser em tu casa. Empieza a gravar e depois começa a assistir tua gravação e vai ver que tens vários pontos de melhoria, várias coisas a ser. Este exercício de assistir gravar sua apresentação e depois assistir tua gravação é a melhor coisa que as pessoas podem fazer para melhorar tu performance em pitch deck. A melhor coisa. Muy, muy buen dato, porque de hecho las personas a veces no les gustan escuchar su voz después que está grabada o no quieren ver, entonces, y lo otro es que ver la diferencia de cuando alguien va gesticulando como lo está haciendo ahora Felipe, que da lo mismo si está hablando en portugués, en portuñol o en inglés, se entiende mucho mejor con esto. Sí. Eso es como muy, muy... Ahora nos quedó claro, acá evidente y probado que se entendió absolutamente todo lo que está diciendo, independiente de si hay una palabra, por ejemplo, que está en inglés, otra en portugués. Ya, Boris, te dejo. No, tranquila. Es que me voy... Hay varias cosas que van pasando rápidamente por mi cabeza cuando escucho a Felipe. Y una, voy a hacer ahí un pequeño... Seguramente ustedes también vieron esa serie de Lie to Me, donde hay un investigador que se preocupa mucho de esto de la gestualización universal y que hay muchos gestos que son en cualquier cultura relevantes, y lo que dice Felipe, una persona con una postura erguida, mirando de frente, con el mentón en altura, da confianza en cualquier cultura. No, es muy universal. Entonces, yo estaba pensando, Felipe, ahora, ¿qué pasa con... porque, a ver, cuéntanos primero un poco de la metodología del pitch de suceso, porque aparece mucha herramienta hoy día que ayuda a generar contenido. La inteligencia artificial, por ejemplo, de las distintas marcas y empresas. ¿Cuánto de eso efectivamente puede ser asistido por una inteligencia artificial, o pierde mucho un pitch cuando lo hacemos muy estándar? Porque al final, y conversaba ayer con un amigo, la inteligencia artificial al final es una gran juguera, es una gran máquina que mete todo y hace un promedio de cosas. Y lo que sabe, lo tira, digamos. ¿Qué hay de eso? ¿Cuánta autenticidad se pierde? ¿Es valioso, no es valioso? Felipe, ¿cuál es tu postura en eso? Muy bueno. Es muy valioso, sí, pero necesitas tener un poquito de cuidado para que no retire tu esencia de tu presentación. Mi recomendación es que siempre que vaya a hacer un pitch deck, hace también un script para tu pitch deck. E vou explicar como usar a IA com isso também, com a inteligência artificial também. Pero primeiro necessita ser um script. Primeiro necessita ser todos os slides e depois necessita escrever todas as coisas que vai a falar em cada de los slides. Isso é um exercício muito poderoso, porque te ajuda a diminuir as palavras, a escolher melhor as coisas que vai falar em cada dos slides. Isso ajuda muito, é uma das coisas que mais ajuda os mentorados quando estou a dar uma mentoria de pitch para eles. Portanto, o script vai ajudar-te a melhorar muito tua apresentação. Não necessita memorizar o script, pero é uma excelente maneira de organizar tuas ideias e não se repetir, entre outras coisas. O pitch deck não deve ser nunca improvisado. O pitch nunca deve ser improvisado. É uma apresentação importante demais para ser improvisada. É errado improvisar o pitch deck. Ok, pero depois de tu hacer tu script, eu creio que é uma muito boa ideia usar a inteligência artificial também, pero solamente depois. Por quê? Porque dessa maneira, vocês não vão ser influenciado pela inteligência artificial. E eu sei que não é fácil escrever um script, é uma coisa que necessita de muito esforço e vai haver um momento em que vocês não vão ter mais ideias, pero aqui está um grande segredo, e isso é uma técnica de criatividade, ok? Quando vocês não têm mais ideias,
esto es el momento en que surgen las ideas más originales. Portanto, quando vai escrever o script, vai haver alguns momentos em que tu vai pensar, nossa, não sei o que falar aqui, não tenho muitas ideias criativas do que colocar neste slide, pero neste momento, quando tu forças coisas para pensar em cada um dos slides, é o melhor momento para ter ideias criativas originais. E depois disso, somente depois disso, pode perguntar à inteligência artificial e dessa maneira vai ter mais insights, vai ter mais ideias diferentes, porque lá a inteligência artificial é muito boa para nos dar ideias novas também. E dessa maneira tem um script muito mais rico. Pelo primeiro, necessita fazer isto sozinho, solamente você, para que consiga ter ideias mais criativas. Porque lá a inteligência artificial é muito boa, pero ela acaba dando ideias muito genéricas, padronizadas. As ideias mais criativas não virão de lá inteligência artificial, infelizmente. Ainda não. Ainda não. Ou afortunadamente todavía. Porque afortunadamente hacemos la diferencia todavía. Verdade. Estoy súper de acuerdo con eso. Creo que una muy buena manera de utilizarla ya es una herramienta, un apoyo, pero no, la creatividad tiene que venir de acá, todavía. Sí, y de hecho hay incipientes estudios que mencionan, no con la inteligencia artificial, pero ha ocurrido antes, que hay partes de la memoria, por ejemplo, que se van perdiendo cuando uno le traspasa esa capacidad a una máquina. Pasó en las calculadoras cuando la gente dejó de multiplicar mentalmente y empezó a usar calculadoras para multiplicaciones o sumas muy sencillas. Y probablemente va a empezar a pasar cuando dejemos de tener lenguaje y todo lo tenga que hacer una máquina y no leemos y ese tipo de cosas. Así que... Es verdad. Pero tenho uma pergunta para vocês sobre isso também. Como está isso em el Chile? As pessoas estão usando muita inteligência artificial para pensar em seus pitch decks. Como vocês estão vendo isto? Patricia tiene como 3 asistentes de inteligencia artificial contratados 24/7. No, tengo más, Boris, es que esos no te cuento, pero tengo más. Tengo varios trabajando ahí, varios escravinhos ahí trabajando de IA. Sí, y esa preocupación que dices tú la tengo yo, y eso también siempre intento hablar en el ámbito académico. Cuando veo gente muy joven que empieza a tirar todo en la IA, como decía Boris, eso va a sacar un poco de todo, va a ser un promedio y es demasiado genérico. Y lo otro es que aparte de perder la autenticidad, vas perdiendo también esa capacidad de empezar a generar y va quedando lo que decimos acá flojo. Y eso pasa a uno, y lo otro es que nosotros quizás estamos en una burbuja también, Felipe, de que todos con quienes trabajamos están usando ya de alguna manera, pero ¿qué pasa con la gente que está fuera y que no tiene ese conocimiento? Empieza a usar y creer sin consultar fuentes o fontes, porque eso también es otra cosa. A veces alucina, te da links que no, y la gente va creyendo y sin verificar si lo que está escribiendo viene de una fuente común. Pero contestando a tu pregunta, sí, están utilizando mucho, y por lo mismo es súper importante hacer esas resalvas de que úselo como una herramienta, pero después que ya tienes, va puliendo, ayer tenía que completar algunos formularios, por ejemplo. Entonces, escribí mucho y después tienes que poner 500 caracteres, así, ahí la uso. Ahí así, ayúdame a mantener esto con la esencia tal cual, pero con 500 caracteres. Y ahí sí me sirve mucho. Y eso yo creo que es importante para... Si no, vamos a tener todos iguales. Sí, todos iguales, sí. Y empieza a ser ya, como decimos nosotros, una lata acá, cuando uno va a leer determinados ensayos o cosas. Oye, pero esto es todo igual, y ya identifica que no es un lenguaje tan natural, y también porque no lo están entrenando bien.
porque uno puede entrenar para el que escriba lo más parecido a ti, pero esa otra conversación. Para el curso avanzado. Esa con el curso avanzado también estamos haciendo un curso para contar eso, de los aprendizajes que uno va teniendo, porque eso es práctica también, no hay nada escrito en piedra sobre IA generativa de los chats, hablamos, ¿no? De la IA, de lo que estamos usando hoy, del fenómeno de GPT y todos sus similares. Sim. E eu he visto alguns pitch decks feitos inteiramente por IA. A pessoa é muito engraçado. A pessoa puesta tem alguns sítios que elaboram um PowerPoint, um PDF de tua apresentação, e eles simplesmente, alguns empreendedores simplesmente fazem todo o pitch deck desta maneira. Acaba sendo uma coisa muito básica, acaba sendo uma coisa sem muita profundidade, pero eu creio que essa é uma tecnologia que vai evoluir muito, e eu creio que é inevitável que vai a ficar cada vez melhor. Uma das coisas que vou fazer agora é criar um agente digital para dar instruções sobre como fazer pitch decks em meu lugar, para que eu não necessite mais trabalhar, pero brincadeira. Pero uma coisa que eu sei que é inevitável é que eventualmente muitas apresentações vão ser feitas com inteligência artificial e também apresentadas por inteligência artificial, porque algumas inteligências artificiais são capazes de criar uma persona digital e falar em tu lugar. Eu creio que em algumas situações no futuro, especialmente para aquelas pessoas de las deep techs, de la tecnologia que sentem uma dificuldade extrema de fazer apresentações, eles vão usar recursos como esse. Pero como he hablado, e isso é uma coisa muito sedutora para muitas pessoas, pero como eu he hablado inicialmente, você vai necessitar convencer muitas pessoas, portanto, vocês têm que fazer tu próprio pitch deck, não vai confiar numa IA, porque tu IA não vai contratar as pessoas, não vai negociar para vocês jamais. Então, necesitas hacer un buen pitch deck. Sí, justo en eso, ese punto me trajo una pregunta. Claro, si yo le doy o se masifica el hecho de que la inteligencia artificial no solo creen el pitch, sino además lo transmitan, lo comuniquen, ¿qué yo como inversionista voy a poder evaluar? Si no lo está haciendo un equipo, no lo está haciendo el líder del proyecto, y tal vez, y acá es un tal vez de un escenario futuro, toma más relevancia aprender esa habilidad, porque va a haber mucha gente que lo va a hacer con inteligencia artificial y muy pocas que lo van a hacer de forma personal. Se van a apoyar en la inteligencia artificial, pero finalmente es cuando un inversionista pone dinero, lo pone a un equipo de trabajo que transmite confianza, que transmite conocimiento, capacidad. Si lo hace toda una IA, esa capacidad de filtro se pierde y por lo tanto se hace más distintivo y por lo tanto es más valioso tomar cursos con Felipe, más valioso contratar a Felipe para desarrollar esas habilidades, porque si no, todo termina siendo, como decía Patti, todo lo mismo al final. O sea, voy a escuchar una presentación de solución fintech. Todos van a hablar del mismo problema, van a resolverlo de la misma forma probablemente. Y puede acelerar probablemente resolver problemas sencillos, pero los problemas complejos van a quedar y lo va a tener que resolver un equipo de trabajo. Yo tengo acá una opinión, un pensamiento, reflexión sobre eso, porque todo lo que tenemos hoy en la IA está alimentado por cosas que alguien desarrolló antes. Alguien escribió, alguien vino de un libro y de todo esto. Va a llegar, quizá llegue un minuto que eso se va a agotar. Si nosotros ahora no empezamos a generar, como tú nuevos conocimientos, nuevos insights para que alimentemos esa nueva IA, no sé qué va a ser para los que vengan después de nosotros. Va a ser, sí, va a llegar, no, eso es algo que pienso, así, ¿qué va a pasar cuando ya se agoten? Si no seguimos produciendo
cosas basadas en nuestra experiencia. Entonces, hacer ese ejercicio también quizá va a ser lo que va a ayudar a tener una mejor IA. Si seguimos creando, escribiendo y compartiendo las experiencias, vamos a tener mejor IA. Va a llegar un minuto que va a ser todo genérico como los remedios. Todo predecible, además. Sí. ¿Qué opinas tú de eso, Felipe? Eu concordo plenamente. Pero também creio que necessitamos usar as coisas buenas que têm as IAs. Os agentes digitais são muito buenos. Tu puedes explicar o que tu startup haces para um agente digital e o agente digital pode falar com tus clientes, várias coisas. Eu vou também treinar o agente digital, como eu falado anteriormente, e ele vai ser muito útil para meus mentorados no futuro, não há dúvida disso. Pero necessitamos usar bastante, pero com muito cuidado. Não é bueno que vamos substituir o nosso trabalho totalmente pela IA. Muito bom. No, yo tengo varios acá trabajando para mí. Soy muy feliz. Estamos completamente adeptos solo con esos cuidados, es claro, de ir trabajando usando para que trabajemos mejor y más rápido y solucionemos las cosas que tenemos ahí en cantidad de problemas. Y bueno, Boris, te dejo a ti. Tú tenías más Sí, no, es que preguntas, Felipe. me quedo dando vuelta y cómo podría evoluir esto. Pero volviendo al tema del Felipe, del pitch. Felipe, seguramente tú has tenido que mentorear, entrenar equipos de muchos lugares, de distintos estados en Brasil. Y tal vez nos puedes comentar y comentarle a quienes nos escuchan y ven, ¿qué es lo más común de equivocarse? ¿Cuáles son los errores más comunes en estos pitch? ¿Y cuáles son las dicas probablemente más sencillas para resolver esos errores iniciales? Tal vez hay errores más profundos y probablemente hay que sustituir a la persona por una inteligencia artificial, pero hay otros que se van aprendiendo, que son comunes. Y cuéntanos un poquito qué hay de eso en lo que tú has visto en tu experiencia y cómo lo resolvemos, cómo mejoramos eso. Claro. O erro mais comum de todas as que as startups cometem em pitch deck é o uso errado do Tan-San-Son, daquela metodologia que é usada para falar do tamanho de mercado. E muitas startups acabam usando Tan-San-Son para falar sobre o tamanho de mercado. Mas aqui eu vou dizer uma coisa revolucionária que muitas pessoas parecem que não sabem. Não necessitas necessariamente usar o Tan-San-Son para falar de tamanho de mercado. Pode trazer dados diversos, pode trazer outros tipos de dados que não necessariamente usam esta metodologia. Há dois problemas com esta metodologia. O primeiro é 95% de las startups usam errado o Tan-San-Son. Muitas pessoas usam Tan-San-Son como país, estado, cidade, ou então o mundo, o continente sul-americano, o país Chile. Isso está totalmente errado. A definição de Tan-San-Son é totalmente diferente. A definição de Tan-San-Son é: o Tan é se tu dominasse todo o mercado mundial. El San es el mercado que ustedes vayan a dominar en tu ápice. Es como lo máximo de mercado que un día ustedes planejan dominar. Y el Son es el tamaño de mercado que vai a dominar en 2 años. Essa é a definição de Tan-San-Son, pero todas as pessoas hacen errado e os inversores também não conhecem muito bem a definição e também não criticam quando está errado. Pero a mim não gosta muito essa metodologia porque é muito limitada. Ustedes não podem, porque ustedes necessitam, quando usa elas, você usa o tamanho de mercado para demonstrar que tem um mercado muito grande para trabalhar, pero muitas das vezes é mais interessante falar do crescimento do mercado, mostrar dados que mostram que o mercado está crescendo, ganhando cada vez mais grana.
é mais interessante também mostrar o crescimento o interesse das pessoas, e também é mais interessante mostrar dados diferentes, dados diversos. A verdade é que a metodologia Tan-San-Son é muito difícil também de ser estimada, e muitas startups simplesmente estimam estes números. São números que não representam muita coisa, são números inventados muitas das vezes. Portanto, o principal erro é usar a metodologia Tan-San-Son para mim. É melhor que simplesmente traga dados de tamanho de mercado mais interessantes. Mas também tem uma outra recomendação, cambiando completamente de assunto. Um outro erro que percebo que é muito frequente é que as startups, muitas das vezes, explicam o que é sua solução solamente em el quinto, sexto slide do pitch deck. O que é ok, o que é normal, porque necessitas primeiro explicar o que é o problema e solamente depois vai explicar o que é a solução e trazer demonstrações juntamente com isso. Pero é muito melhor que vocês consigam explicar o que vai ser, o que é para startups já no primeiro slide. E como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem fazer isso com o pitch de autoconcepto. É uma das coisas que explico em meu livro e também em meu sítio Pitch de Sucesso. O que é o pitch de autoconcepto? E também em meu Instagram. Mas o que é o pitch de autoconcepto? É uma frase descritiva de hasta 12 palavras. Hasta 12 palavras no máximo, não mais que isso. E com essa frase descritiva, vai explicar o que tua startup, o que tua ideia é, o que tua ideia é, o que tua startup é, já no primeiro slide. Por exemplo, tem um pitch muito bueno que gosto de mencionar. Eu he esquecido o nome da startup, mas eles dizem que são sua intranet descomplicada em solamente 7 dias. Esto é o pitch de autoconcepto desta startup. Portanto, WorkHub, sua intranet descomplicada em solamente 7 dias. Depois de escutar esta frase, que demora 1 segundo para ser falada, vocês sabem que eles trabalham com intranet. Se necessita de intranet, vai a contratar o WorkHub. Se tem um amigo que necessita de internet, vai indicar ao WorkHub. Portanto, o pitch de autoconcepto é uma frase muito poderosa em que em apenas 1 segundo as pessoas são capazes de entender o que tu haces e também recomendar o que tu startup para outras pessoas. Portanto, cria um pitch de autoconcepto muito bueno. E o pitch de autoconcepto não é a mesma coisa que o slogan. São coisas completamente diferentes. O slogan é como uma frase muito bonita, uma frase que é visionária. O pitch de autoconcepto, não. É uma frase que muitas vezes é feia, não é bonita, é uma frase descritiva, não é uma frase visionária. É uma frase que vai fazer com que as pessoas compreendam com clareza o que haces, ok? Portanto, se fazer as duas coisas, melhorar tu tamanho de mercado e também tu primeiro slide, incrementando-lo com o pitch de autoconceito, vai ter uma apresentação de pitch muito diferenciada, melhor que a grande maioria das startups. Una aula gratuita de Felipe en 30 segundos. Felipe, ha sido muy buena la conversación. Bueno, estamos a un par de minutos de terminar y es clave lo que tú dices para generar impacto. Cada vez hay más emprendimientos, cada vez hay más pitch, cada vez hay más soluciones. Entonces, distinguirse, ser escuchado y ser recordado es muy difícil, muy difícil. Tú probablemente escuchas pitch todos los días. Entonces, todos los días. Infelizmente o felizmente, como se quiera. Felizmente e infelizmente. Não, a mim me gusta muito escutar pitches. Eu he escutado mais de 1000 pitches diferentes. E a mim me gusta porque sempre vejo espaço para criatividade. Todos os dias vejo pitches e todos os dias aprendo coisas diferentes. É muito bueno. Un ejercicio que te ayuda a mantenerte además al día y vas reconociendo con ojo experto. Antes de terminar y de esta conversación, nada más agradecer tu buena onda de todo.
quiero que nos cuente un poquitito más del libro, de cuándo sale, si se podrá comprar digamos, por plataformas como Amazon o otro lugar, si lo vamos a poder tener acceso en Chile y esas cosas. Sí, puede estar ya en español, si no, ya lo arreglamos, ya lo arreglamos inmediatamente. Sí. Vai ser lançado em maio. Sim. A versão em espanhol vai ser lançada provavelmente em junho, espanhol e inglês. Pero em maio vai estar solamente em português, primeiramente, pero um mês depois vai estar em espanhol e inglês também. E vocês podem comprar em Amazon praticamente, e também em Kindle. Vai ser duas versões diferentes, Kindle e a versão física também. E pode comprar em todo o mundo se quiserem. Pode comprar em Chile. ¿Cómo se va a llamar el título del libro? ¿El título? Pitch de sucesso. Aprenda as técnicas que as startups usam para vender suas ideias. Isso lo vamos a dejar lo vamos a dejar en los comentarios. Y también el sitio donde pueden conocer tu trabajo, mentorias. Claro, pitchdesucesso.com.br é o principal sítio hoje em Brasil acerca de pitch decks. En el pitch de sucesso, vocês vão poder virar os melhores pitches do Brasil, pitches que ha ganhado competições, ha logrado competições, ha logrado inversiones também. São pitches muito buenos, são referências que podes copiar. E minha recomendação é que copiem. Vai no sítio, mira os pitch decks que mais lhe agradam e copia os slides, copia o estilo, a criatividade empieza com cópias. ¿Para qué reinventar la rueda? Si ya lo probaron, hicieron bien, hay que aprovechar Exactamente. Felipe, yo me despido, te agradezco mucho el tiempo, un abrazo a la distancia, ojalá que Sampaio Correa pueda comenzar a ganar sus partidos, sus desafíos, sus duelos en la Copa del Nordeste. Y muchas gracias por todos los comentarios, las chicas que nos dejaste. Vamos a levantar un poco más el mentón, vamos a conversar más con las manos. Y para que nosotros también somos un emprendimiento que también tenemos que comunicar y también tenemos que vender, y yo creo que todos estos consejos son muy útiles. Y bueno, Patricia y yo también hacemos clases y nuestros alumnos presentan sus proyectos o sus trabajos de investigación y lo mismo. O sea, hay un enorme camino por desarrollar esa habilidad que en muchos casos no las hay. Yo creo que deberías escribir al menos un artículo en tu página, Felipe, que diga cómo pasar de ser ingeniero civil académico a dar pitch y a entrenar en pitch, porque ese camino, porque es diferente cuando tú vienes desde el área de negocios o del área del periodismo, es distinto, es más corto el viaje, pero desde la ingeniería civil académico a entrenar pitch es un camino longo. Entonces, bueno, felicitaciones por eso, mucho éxito con el libro también, y lo esperamos acá. Yo no me voy a quedar sin mi camisa de Sampaio Correa ni el libro autografiado de Felipe. Un abrazo, Felipe, por mi lado. Patricia, y te dejo el Felipe, cierre. muchas gracias. ¿Quieres dejar una frase de impacto final a nuestra audiencia? O pitch deck é uma apresentação que pode abrir muitas portas em tu vida. É provavelmente a apresentação mais importante de tu vida. Não improvisa isto. Pratica. Quanto mais praticar, melhor vai ser. Muchas gracias. Y yo hoy me voy con algo súper importante que dijo Felipe. Nosotros y eso no habíamos quizá pensado, pero es todo el tiempo estamos haciendo pitch para los proveedores, para los clientes, para los partners. O sea, si esa misma emoción no traspasamos a ellos, tampoco vamos con los recursos limitados que tenemos en una startup lograr. O sea, hay que lograr trabajar con todos.
Y eso es un insight, un dato muy, muy importante. Y lo otro de la no improvisación. Eso hay que entrenar. Yo voy aparte súper feliz porque mañana tengo que ver 6 pitches de mis estudiantes del magíster terminando acá. Así, mira, alcanzan todavía a revisar todo lo que está acá en ese capítulo para que mañana puedan, los que no han ahí todavía en estos meses trabajando, puedan pulir algo. Así que va a ser muy, muy útil. Te agradezco enormemente. Y gracias a todos que nos están viendo, escuchando, que nos van a ver, escuchar en algún minuto en YouTube, en Spotify, LinkedIn, en Instagram, en la radio D-Box también, que es nuestra casa. Así que muchas gracias, que tengan muy, muy lindo fin de semana. Gracias, Felipe. Nos despedimos por acá. Gracias, chao, amigos. que estén muy bien. Obrigado por la invitación. Gracias por la invitación. Hasta más. Chao. Chao.